Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 27 de janeiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Ângela de Mérice. História de Santa Ângela de Mérice. Ângela Mérice nasceu em Desenzano del Garda, norte da Itália, em 1470. Foi no período da Reforma da Igreja, no combate à doutrina luterana, e do Renascimento. Seus pais eram camponeses e muito religiosos. Desde pequena ela demonstrava inclinação à vida religiosa, dando preferência a leituras sobre a vida de santos. Provações. Ângela foi provada na vida desde a infância, ao ficar órfã de pai e mãe, e também perder sua irmãzinha, com quem tinha muita ligação. Foi adotada por um tio, que vivia em outra cidade, mas que também acabou falecendo. Assim, ela volta à sua terra natal. Aos 13 anos de idade, passando ainda por muito sofrimento, ingressou num convento da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Experiência de vida e vida religiosa. Conhecendo bem os males que a Renascença estava fazendo às famílias, funda a Congregação das Irmãs Ursulinas, sob inspiração de Nossa Senhora. O nome era para homenagear Santa Úrsula, martirizada no século IV, que com um pequeno grupo de moças, foi morta defendendo a virgindade, a castidade e a religião católica. As irmãs da nova comunidade se dedicavam à educação, principalmente das jovens, preparando-as para se tornarem mães de família com raízes e fortes bases cristãs. Sensibilidade humana. Ângela começa a perceber que, naquele momento da vida local, as meninas estavam perdidas, sem ter alguém para educá-las e orientá-las sobre os perigos morais, intelectuais, e sobre as novas ideias que faziam com que as pessoas se afastassem de Deus, da fé e da Igreja. Para derrotar as ideias pagãs era necessário restaurar as famílias. Desta forma, Ângela se torna portadora de mensagens inovadoras para a época. Sábia conselheira. Apesar de ter somente o curso primário, Ângela foi conselheira de bispos, sacerdotes, governadores e doutores. Os conhecimentos adquiridos através dos seus sofrimentos, de sua total entrega a Deus e da vida de penitência meditativa lhe proporcionaram, pela graça do Divino Espírito Santo, o dom do conselho. Trabalho revolucionário de evangelização.
Ângela e mais 28 moças começam a ensinar o catecismo em toda a região. As Ursulinas, como eram chamadas, desenvolveram uma nova concepção, revolucionária, numa época em que todos acreditavam que para uma moça obter uma boa formação cristã, ela deveria estar numa clausura. Há acontecimentos extraordinários. Ângela discerniu que as Ursulinas deveriam se tornar uma congregação religiosa. Conta-se que, antes de dar início a esse projeto, indo a Roma, ela quis realizar uma peregrinação em Jerusalém. Porém, logo que chegou ficou cega e só conseguia ver espiritualmente os lugares sagrados que visitou. Na volta, ao parar numa cidade onde havia um crucifixo milagroso, rezou e recuperou a visão. A congregação e a morte de Ângela. Em 1525, depois de um encontro com o Papa Clemente VII, Ângela deu início oficial no processo de fundação da congregação, que foi implantada definitivamente na Brescia, em 1535. Neste mesmo local, Ângela morreu em janeiro de 1540, aos 75 anos de idade. Foi canonizada em 1807. Santa Ângela de Mérice é a protetora dos doentes, das pessoas com deficiência, dos males do corpo e da perda dos pais. Oração a Santa Ângela de Mérice. Ó Deus, que por meio de nossa Mãe Santa abençoou Santa Ângela, a fundar uma nova ordem de santas virgens para florescer na tua Igreja, conceda, por sua intercessão, que possamos imitar suas virtudes angelicais, e abandonando todas as coisas terrenas, possamos ser considerados dignos da bem-aventurança eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Sora, no Lácio, região da Itália, a comemoração de São Julião, mártir, que, segundo a tradição, sofreu o martírio no tempo do imperador Antonino. Morte no século II. Em Le Mans, na Gália Leonense, hoje na França, São Julião, considerado o primeiro bispo desta cidade. Morte no século III. Em Mariana, na ilha da Córcega, região da França, a comemoração de Santa Devota, Virgem e Mártir. Morte no ano 300. No mosteiro de Bodon, na região de Cisteron, atualmente na França, São Mário, abade. Morte no ano 550. Em Roma, junto de São Pedro, o sepultamento de São Vitaliano, Papa, que se empenhou com especial zelo na salvação dos ângulos. Morte no ano 672. Em Tonnerre, na Borgonha, atualmente na França, o passamento de São Teodorico, bispo de Orleans, que morreu quando se dirigia em peregrinação às Basílicas dos Apóstolos. Morte no ano 1022. Em Chartres, também na França, o passamento de São Gilduíno, diácono de Dólar, na Bretanha Menor, que, eleito bispo ainda jovem, alcançou do Papa Gregório VII dispensa desta função por se julgar indigno de tal honra, e no regresso de Roma, acometido de altas febres, terminou nesta região de Chartres a sua peregrinação terrena. Morte no ano 1077. Em Terouanne, na região de Nord-Pas-de-Calais, também na França, o beato João, bispo, que, sendo cônego regular, ocupou a sede episcopal de Maurienne, na qual, durante mais de 30 anos, se opôs aos simoníacos e fundou 8 mosteiros de cônegos e de monges. Morte no ano 1130. Em Riva San Vitale, perto de Como, na Lombardia, região da Itália, o beato Manfredo Sétala, presbítero e eremita. Morte no ano 1217. Em Angers, na França, a beata Rosália Duverdier de La Sorinière, virgem no mosteiro do Calvário da mesma cidade mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi decapitada em ódio à religião cristã. Morte no ano 1794. Em Pirmasens, na Renânia, região da Alemanha, o beato Paulo José Nardini, presbítero da Diocese de Sayre, fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família. Morte no ano 1862. Perto de Mengo, no Uganda, a paixão de São João Maria, chamado Museu ou Ancião por causa da sua maturidade espiritual, que, sendo fâmulo do rei, quando professou a fé cristã não quis fugir à perseguição, mas espontaneamente declarou a sua fé em Cristo diante de Mvenga, primeiro-ministro do rei, e por isso morreu degolado, como última vítima desta perseguição. Morte no ano 1887. Em Gilé,
localidade da província de Valência, na Espanha, Santo Henrique de Ossó y Cerveló, presbítero, que, para promover a educação das jovens, fundou a Companhia de Santa Teresa, mas obrigado a deixar esta instituição, passou os restantes anos da sua vida num convento dos frades menores. Morte no ano 1896. Em Kaunas, na Lituânia, o beato Jorge Matulaitis, bispo de Vilna e depois visitador apostólico na Lituânia, que fundou a Congregação dos Clérigos Marianos e a Congregação das Irmãs Pobres da Imaculada Virgem Maria. Morte no ano 1927.